Olha, o senador disse também que a presença dele na CPMI é uma ameaça e que incomoda os governistas. Você acha, Samanta, que a presença do senador na CPMI incomoda os governistas? Olha, Lu, sobre um aspecto, sim, uma vez que ele questiona e trouxe de maneira equivocada, temos que colocar aqui, documentos sigilosos da BIM que expressamente colocam que tanto o Supremo Tribunal Federal, como o ministro da Justiça, como o ministro do GSI, tinham conhecimento dos atos de 8 de janeiro. Portanto, essa é uma questão que tem que ser investigada. A gente sabe que os requerimentos que pediam para ouvir esses ministros não foram aprovados na CPMI, porque o governo tem a maior parte na composição dessa CPMI, mas podem vir a ser. Portanto, ele é um elemento fundamental e que está batendo nessa tecla. Um pouco dentro do que o Alessandro falou, por que pediram a prisão dele? Pediram a prisão dele, mas a prisão dele é impossível, e é impossível juridicamente. A Constituição proíbe a prisão de parlamentares. Eu não estou falando no caso do Duval, eu estou falando no caso de todos os deputados e senadores. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele é claro: eu só posso prender um parlamentar em crime de flagrante delito, de crime inafiançável, ou seja, não se enquadra nessa hipótese legal. Aliás, até as medidas cautelares, se envolverem restrição ao exercício do mandato, já temos a jurisprudência no Supremo, que ela tem que ser submetida em 24 horas à casa a qual o parlamentar pertence, para que decida se pode ou não. Por quê? Porque é um regime especial que a Constituição impõe aos parlamentares. Se a gente não concorda com isso, a gente tem que mudar a Constituição. Mas hoje o panorama atual é esse. Ele realmente, o direito à imunidade formal, né, de palavras, votos e opiniões, assegura o direito dele de mentir? Não, mas isso não cabe ao Poder Judiciário apreciar. Isso tem que ser apreciado por força da própria Constituição, onde? Na casa a qual ele pertence, no Conselho de Ética do Senado Federal. Agora, voltando à pergunta inicial, ele incomoda os governistas? Incomoda, porque ele questiona, não é? Ele coloca em xeque a participação ou a omissão, claro, ele tem que provar isso, das autoridades federais que poderiam ter evitado o 8 de janeiro e não fizeram, segundo a versão dele. Agora, eu levanto um outro aspecto aqui que me chama muito a atenção. Ele faz acusações muito sérias, não só ao presidente da República, como ao próprio ministro Alexandre de Moraes. E nesse sentido, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, em nome, né, do devido processo legal e também da imparcialidade do processo, não poderia presidir esse inquérito, porque ele também faz parte dessa investigação. Então, para dar transparência em nome do princípio da imparcialidade, ele não poderia investigar algo no qual ele está supostamente envolvido. Isso deveria ficar com outro ministro do STF. E por que a gente fala, por que a investigação de um parlamentar não ocorre pelo delegado da Polícia Federal e sim por um ministro Supremo? Por força da Constituição. Nesse caso, o ministro do Supremo atua em duas frentes. Ele preside o inquérito policial e depois ele vai julgar esse parlamentar aí na qualidade de juiz. Então, em razão disso, e até a gente olhando precedentes do Supremo, no próprio habeas corpus do Lula, que declarou um Moro suspeito, né? Peguei aqui até uma frase da ministra Carmen Lúcia que diz: todos têm direito a um julgamento justo, nenhum ser humano tem o direito de ser perseguido. Eu entendo que, nesse caso, esse inquérito policial não poderia ser presidido, com todo respeito, pelo ministro Alexandre de Moraes, e sim por um outro ministro. Eu vou te fazer uma pergunta muito ingênua, mas pode estar passando na cabeça do nosso telespectador também. A gente viveu nos últimos tempos parlamentares mirando no Supremo, xingando ministros do STF. Se a gente diz que um tal ministro não pode presidir tal inquérito, e se essas pessoas começam a xingar outros ministros, elas vão acabar escolhendo quem vai ficar com o inquérito delas. Mas nesse caso não diz respeito a um xingamento que ele faz. Ele diz que foi ao gabinete do ministro de Alexandre de Moraes, que contou que haveria uma reunião de golpe e que o ministro, isso suposições dele, e que o ministro tinha especificamente nesse caso. Nesse caso, autoriza, ele fala, vá à reunião, me traga elementos. Portanto, ele está diretamente envolvido, segundo, né? Não estou dizendo que isso ocorreu, até porque o senador muda de versões, mas é isso o que consta, nessa investigação. Então, por essa razão, por uma questão de manter a imparcialidade, é que seria melhor que esse inquérito fosse presidido por um outro ministro do STF e não pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim, entendo, compreendo. Alessandro, a presença do senador na CPMI incomoda os governistas?
Olha, posso fazer só um comentário que a Samantha falou agora? Favor. E eu acho que pegando muito o que a Lu acabou de falar. É uma estratégia, tem uma estratégia típica, particularmente em processos administrativos e também penais, que é você tentar plantar uma nulidade. Eu confesso para você, Samantha, me parece que nesse caso aqui, o Marcos Duval, o senador, ele tentou plantar uma nulidade em cima do Alexandre de Moraes. Tá? Ele cria uma história, ele cita o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca um jogo de cena, depois desmente na Polícia Federal. Tudo isso para criar uma espécie de suspeição. E todo mundo sabia que o ministro Alexandre de Moraes estava tocando processos, inquéritos, né, com relação a fake news, com relação à intervenção no processo democrático a partir de membros do governo e tudo mais. Todo mundo sabia disso. Então havia um obstáculo a ser suplantado, ou melhor, superado, que era o ministro Alexandre de Moraes. Então eu suspeito, não tenho certeza absoluta, mas os elementos que envolvem o caso me parecem ser de plantar uma nulidade para realmente tirar o ministro Alexandre de Moraes desses inquéritos ou pelo menos colocar uma desconfiança com relação a esses inquéritos. Na pior das hipóteses, haveria realmente aí uma situação de articulação, de planejamento de um golpe de Estado no Brasil. Então, é essa a primeira situação que eu acho que eu quero ressaltar. A segunda é que o senador, não é que ele pegou uma fake news e espalhou. Não é que ele, ao defender uma determinada posição, errou. É que ele criou uma história. Ele está dizendo isso agora. Ele está dizendo, eu criei toda a história, eu inventei uma história que um ministro do Supremo... Veja, é talvez uma coisa que nunca tenha acontecido na República, na história da República. Porque o sujeito está dizendo que ele inventou a história inteira. Imagina se todo senador e deputado começa a inventar uma história inteira. Veja, aí não é debate parlamentar. Aí, veja, não é engano. Não é uma radicalização, é simplesmente criar uma história inteira. Nesse caso, acho que ele corre alguns riscos. E olha, Samantha, eu sou um defensor assíduo da imunidade parlamentar, das garantias parlamentares. Não gosto de ver parlamentar preso, com tornozeleira, nada do gênero. Mas esse caso me parece um problema, tá? Pode abrir uma exceção aí para além da cassação do mandato. E sobre a CPMI, Lu, eu acho que o senador aí, ele vai tentar, logicamente, ele está tentando criar, mas não é só ele. Eu acho que o conjunto da oposição mais radicalizada, e desde o começo, dentro da CPMI, ele era chamado de um opositor mais radicalizado. Então ele vai tentar radicalizar, ele vai querer chamar todo mundo, mas ele está tentando fazer um discurso meio a meio, tentando se garantir na imunidade, falando que está sendo perseguido. E lembrando, o discurso de que ele está sendo perseguido está sendo utilizado por todo mundo que tem algum tipo, pelo menos, de indício de envolvimento no dia 8 ou que tenha participado de atos temerários com relação à democracia. Todos eles estão com o mesmo discurso. Eu costumo dizer que não tem solução, né? Se você deixar passar isso agora, nesse exato momento no país, nós podemos ter um problema no futuro. Se nós vamos punir e pegar os responsáveis reais, eles vão alegar sempre que estão sendo perseguidos. É assim que funciona, infelizmente. Mas justamente por isso, Alessandro, quando você colocar, ele está plantando uma nulidade, justamente para essa nulidade não ocorrer, é que isso deveria ser relatado por um outro ministro. A gente tem 11 ministros no STF, todos competentes. Isso não precisaria estar na alçada do Alexandre de Moraes. Poderia ser presidido por um colega, que aí evitaria que depois ele dissesse que foi perseguido e que tinha envolvimento. É uma cautela judicial justamente para evitar a alegação de nulidade. Nós poderíamos chegar na situação na qual Nunes Marques ou André Mendonça iam virar os relatores. Esse é o problema, veja, um problema insolúvel. Claro, e não poderiam? E se os 11 forem suspeitos? E se começar a criar história para os 11, o que nós fazemos? Não, mas nesse caso houve um encontro entre o ministro e o senador, e nenhum dos dois negou que existiu encontro. Ele existiu. Então, há um fato no qual ele, claro, ele imputa uma série de condutas que a gente sabe se não tem fundamento ou não ao ministro. Então, por uma cautela e tendo em vista o princípio da imparcialidade, é que isso deveria ficar presidido por um outro ministro. E se ele fez reunião com os 11 ministros, o que nós vamos fazer? Mas isso não consta. Não consta, mas se tiver feito... A alegação é em relação a esse fato. Agora, se tiverem outros, aí a gente tem que analisar. Mas o que ele coloca é justamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes e não os demais. Que pode ser uma história, só para entender, claro, que pode ser uma fantasiosa. História Sim, inventada. senhor. As pessoas começarem a inventar histórias e aí colocarem os ministros do STF nessa condição. Não, mas não é uma questão de... Ele inventou uma história de um encontro que existiu dentro de uma investigação.
Então, tem um mínimo, digamos assim, de indícios de que aquilo aconteceu. Eu não acredito que essa conversa entre o ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que os ministros são super cautelosos, que tenha dito vá lá e faça isso. Eu particularmente duvido disso, mas a gente tem um fato concreto. Agora, eu não posso simplesmente alegar, o ministro Alexandre de Moraes me persegue, a ministra Carmen Lúcia me persegue. Isso é vazio. Aqui a gente tem um elemento. Então, justamente para evitar uma suspeição lá na frente, é que eu tomaria a cautela de deixar esse inquérito presidido por um outro ministro, que eu não vejo inconveniente nenhum. Qual o inconveniente da ministra Carmen Lúcia presidir esse inquérito? Não. Ela é tão competente quanto o Alexandre de Moraes. Não, concordo contigo. Realmente, eu acho que qualquer ministro pode tocar o processo, todos eles têm responsabilidades, estão no cargo, mas eu confesso para você, parece mais que ele está plantando isso do que um indício de que tem um elemento de suspeição, até porque a suspeição ela pode ser alegada, não é um impedimento total para o sujeito participar. É que né? Esse discurso dele de perseguição ganha força no momento em que ele diz, olha, ele fez parte, digamos, dessa conversa e agora ele está me investigando, então eu estou sendo perseguido. A partir do momento que eu coloco isso com uma colega, olha, seu discurso está vazio. Tem um outro relator, ele é imparcial, ele está investigando aqui. É uma cautela, eu acho, ao meu ver, até para o próprio ministro Alexandre de Moraes, muito mais do que para o senador. Eu acho que o problema do ministro Alexandre de Moraes é que se ele reconhece uma coisa desse gênero, sabendo, vamos supor, que está sendo plantado, é um problema, porque está todo mundo batendo. O governo anterior inteiro, os membros batendo, dizendo que teve fraude eleitoral. O Alexandre de Moraes foi um dos que encabeçou todo o processo eleitoral também. E aí você vai criar um problema de discurso, ou seja, olha só, o ministro Alexandre de Moraes se julgou suspeito, porque ele mesmo teria conversado. Está vendo só? O que o ministro Alexandre, eu acho que de maneira muito pertinente, faz? Ele manda para o inquérito, vamos escutá-lo. Já que ele falou, aliás, foi no dia seguinte, ele dá uma live falando tudo aquilo, sai na revista Veja, sai em diversos locais, né? Ele dá uma versão que é muito radical, que é extremista, e aí o ministro Alexandre de Moraes está bom, então vem cá, vamos escutá-lo, mandou a Polícia Federal escutá-lo. Me parece a coisa mais pertinente do que o ministro Alexandre de Moraes dizer, olha, não vou tocar mais isso daqui porque ele está envolvido e eu estou sob suspeição, ou sou suspeito para julgar o caso. Julgar não, aliás, porque é um inquérito, a gente precisa lembrar disso, é um inquérito, né? Não podemos esquecer disso também. Eu entendo, Alessandro, mas isso também reforça uma outra argumentação de que tudo cai na mão do Alexandre de Moraes, que a gente tem inquéritos que nunca terminam. Então é como se só tivesse um único ministro numa corte de 11. Né? Isso também reforça o discurso de perseguição. Então, a minha cautela é muito mais com formalismo jurídico para que a gente não tenha nulidades do que efetivamente favorecer uma outra parte. Essa é a minha cautela.